A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. É quando Deus nos poupa de seu castigo, é a misericórdia. A misericórdia é a libertação do julgamento. A misericórdia é quando Deus vê a situação miserável em que nos encontramos espiritualmente e ainda assim nos acode, e ainda assim nos quer, e ainda assim nos faz bem. A ideia de misericórdia, quando a gente vai lá no latim, é misericórdia, né? Miséria de sofrimento, de miserabilidade, o miserere, daquela ideia de, é um mendigo que fica à procura de resquícios de pão. É a ideia de alguém miserável. O miserável é aquela mulher que comia das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. É alguém que está em uma situação deplorável. E apesar de nossa situação deplorável, mesmo com a nossa situação deplorável de pecadores, Deus nos ama, Deus nos quer bem e Deus nos liberta da condenação do pecado. Então Deus é um Deus misericordioso que nos poupa de sua ira quando nós cremos e confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. E quando nós falamos da misericórdia dos homens para com os homens, nós estamos dizendo que estamos inclinando o coração para a miséria dos que sofrem. Nós estamos agindo com a boa vontade de Deus em favor do miserável, em favor do aflito, motivados pelo desejo de vê-los bem, de vê-los com alegria no coração. E outra coisa importante, estou definindo os termos, daqui a pouco eu entro no texto-chave que Deus me orientou, e eu quero que vocês tenham paciência, mas enfim, a Bíblia, ela frequentemente une graça e misericórdia. Quando Davi diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o rei Josafá foi de encontro ao exército inimigo, o que foi que ele pediu que o povo cantasse? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista, Salmo 103, versículo 2, disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, é Ele quem te coroa de graça e de misericórdia. Jesus, o menino, quando estava nos braços de Simeão, ele foi dito a respeito dele, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. O autor aos Hebreus 4,16, ele também associa misericórdia e graça, graça e misericórdia. Ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. E o que é que tem junto ao trono da graça? A fim de recebermos misericórdia e a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E claro, o nosso texto base aqui, de 2 João 1 e 3, fala sobre graças, fala sobre misericórdia, fala sobre paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quando o apóstolo João escreveu essa segunda carta, ele estava escrevendo para a senhora eleita, que alguns dizem que a senhora eleita era um título que se dava à igreja, outros dizem que a senhora eleita, de fato, era uma pessoa, uma personalidade que guardava uma igreja em sua casa e cuidava de uma igreja ali nas regiões da Ásia Menor. E quando João escreveu, quando João, na verdade, saúda dessa forma a senhora eleita e a igreja que estava em sua casa,
João estava na sua saudação, já deixando aqui de maneira sabiamente implícita um recado para aqueles que estavam ensinando heresias, que era especificamente a heresia gnóstica, que negava que Jesus não tinha a mesma natureza do Pai. Por isso que João faz questão de dizer: graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Então, o tema da segunda epístola de João é andar em verdade, viver em amor. Andar em verdade, viver em amor. É uma advertência, uma carta com teor apologético contra os gnósticos. Só que, meus irmãos, quando eu li a carta, a segunda carta, e quando eu pensei sobre um exemplo concreto, quando eu perguntei onde eu encontro na Bíblia um exemplo concreto de graça e misericórdia, onde eu encontro um exemplo concreto que eu possa enxergar, especialmente por parte do povo de Deus, de compartilhar da graça e da misericórdia. O primeiro texto que me saltou à mente foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que eu quero que os irmãos abram. Eu vou começar a expor esse texto pela manhã e à noite eu concluo. Mas eu queria que você abrisse a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. Nós vamos começar a expor esse texto. E, inicialmente, eu quero trabalhar até o versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 6. Amém? Podemos ler? 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Que Deus continue a falar em nosso coração. Os irmãos já devem conhecer esse texto, que fala sobre a organização que o apóstolo Paulo fez, de uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém, não só de Jerusalém, os irmãos da Judeia, que estavam passando fome, a chamada grande fome. E o apóstolo Tito, o discípulo de Paulo, havia combinado um ano antes de passar pela igreja de Corinto e fazer de fato essa coleta. Organizaram-se, houve a promessa de ajudar aos irmãos que estavam passando fome na Judéia, só que os irmãos de Corinto cochilaram, os irmãos de Corinto esmoreceram, os irmãos de Corinto parece que esqueceram de compartilhar graça e misericórdia com os famintos da Judéia. E Paulo resgata novamente o assunto nessa segunda carta, sobre a necessidade de compartilhar graça, de compartilhar misericórdia com aqueles crentes que estavam passando necessidade devido à grande fome. E quem Paulo usa como exemplo? Paulo usa os irmãos da Macedônia. A região da Macedônia era formada por um grupo de cidades
que também padeciam necessidade, devido às 3 grandes guerras que a região da Macedônia havia sofrido. E especialmente nesse tempo aqui, o imperador Cláudio também estava cobrando impostos altíssimos, o procurador Tibério também. Mas, enfim, era uma igreja pobre, ajudando outra igreja pobre. Era uma igreja pobre, as igrejas da Macedônia, raspando o tacho e enviando para os famintos da Judéia, para os irmãos que estavam passando nessa cidade da Judéia. E sabe como essa ajuda foi vista pelo apóstolo Paulo e foi vista pelos próprios irmãos da Macedônia como uma concessão de graça? O versículo 1 está escrito assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, para os irmãos da Macedônia, a possibilidade de ajudar a igreja de Cristo foi considerada uma bênção, um presente de Deus. Ajudar os irmãos que sofrem, compartilhar graça, compartilhar misericórdia, em termos concretos ali, não apenas em orações, claro que a gente precisa orar um pelos outros, mas em termos concretos, essa possibilidade foi vista como uma bênção. É uma bênção trabalhar, servir a igreja de Deus. Eu me lembrei agora, viu, pastorzão Cristóvão, aquele senhor de Ipanema, o pedreiro, com o nome dele, quero dizer o nome dele aqui, acho que foi Assis. E Assis dizia assim: pastor, a gente está trabalhando aqui, mas o salário já foi pago adiantado. O salário, quem pagou foi Jesus, e o salário foi o sangue dele em nosso favor. O salário foi adiantado. Pastor, está aqui, no meio desse sol quente de Alexandria, cavando buraco, pegando pedra, fazendo cimento, rebocando. É um privilégio, pastor. É uma graça de Deus. A graça de compartilhar é apresentada por Paulo como uma bênção. Então, quando eu e você fomos delegados a servir, no que quer que seja, não veja isso como uma obrigação em si. Veja como um favor que você não merece. Quando eu trabalho com o Ministério de Louvor, eu digo, olha, louvar a Deus, participar do Ministério de Louvor de uma igreja, é uma bênção, é uma graça. Os anjos, com certeza, cantam melhor do que nós. Eles não desafinam. Mas por que, então, Deus pede que a gente exalte, cante, entregue nossos dons? Porque é uma graça, é um favor. É uma bênção servir a Deus. Não só na área da música, mas em qualquer área que Deus designar. O que é que eu vejo mais nesse texto? Eu vejo a graça de compartilhar em meio à tribulação e apesar da carência. O versículo 2 diz que porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isso dá um nó na minha cabeça. Eu vou ler para vocês entenderem. Preste atenção no texto, veja. Porque no meio de muita prova de tribulação, no meio do sofrimento, no meio da fome, no meio dos impostos caríssimos que o Império Romano cobrava deles, eles vivendo em pobreza, os irmãos da Macedônia, eles manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Como é que alguém está vivendo, passando, sofrendo tribulação? Como é que uma pessoa tem abundância em alegria? Alegria no sofrimento, alegria na dor, alegria na escassez? É só Deus que dá. Como é que alguém
que vive uma profunda pobreza, se torna digna do elogio de um homem de Deus como Paulo, ao ponto de afirmar que eles eram ricos em generosidade. Um pobre, uma igreja pobre, rica em generosidade. Aí quando eu penso nisso, eu chego à seguinte conclusão: não há desculpas para não contribuir. Não há desculpas para não partilhar. Mas pastor, somos uma igreja pequena. Mas pastor, as nossas entradas são baixas. Mas eu posso dizer, tudo bem, suas entradas podem ser até baixas, mas vocês ainda gozam paz. E os irmãos da Macedônia passavam por tribulação e ainda eram generosos na contribuição. Não há desculpa para não contribuir. Não há razão. Aqui esses irmãos foram elogiados por Paulo. Terceira coisa, terceira verdade, terceiro princípio que eu vejo aqui nesse texto inspirado por Deus. Versículo 3, Paulo diz assim, preste atenção agora. Se você está admirando os irmãos da Macedônia, se o exemplo mexe com cada um de nós, agora veja o que eles fizeram no versículo 3. Olha o compartilhar da graça e da misericórdia em termos concretos. Porque eles, testemunho eu, Paulo, não é mentira, Paulo está dizendo, na medida de suas posses, e mesmo acima de suas posses, eles se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Dá para se envergonhar ou não dá? Dá para se envergonhar ou não dá? Não, sua igreja é pequena. Não, meus irmãos, vocês estão passando fome, pelo amor de Deus. Guarda a farinha e o feijão para os seus filhos. Claro que você tem que guardar, não estou dizendo que você deve dar o comer dos seus filhos. Mas guarda, reserva. Não, Paulo, nós queremos compartilhar o pouco que temos com aqueles irmãos que estão passando fome na Judeia. Eu imploro, Paulo, nós imploramos, deixa-nos, Paulo, contribuir. Eles rogaram, meus irmãos, eles clamaram a desfrutar, pelo desfrute da graça de suprir os santos. A graça de suprir os santos. Nós entendemos que cada um deve contribuir segundo as suas posses. Mas há alguns que doam acima de suas posses. E fazem isso voluntariamente. Fazem isso de boa vontade. Fazem isso desinteressados de qualquer capital religioso ou político. Fazem porque amam a igreja do Senhor. Fazem porque amam ao Senhor. E clamam por fazer. Nós queremos fazer. Infelizmente, nós temos uma cultura distante, da cultura espiritual dos macedônios em Cristo aqui. Às vezes nós fazemos campanhas. Por que nós fazemos campanhas? Porque voluntariamente o povo não dá. Quer dizer, não vou generalizar, a maioria não dá, acho que eu posso dizer isso. Não, pastor, vamos vender alguma coisa. Por quê? Porque nós vendendo, vai ter algo em troca. Então, vamos fazer salgados no final do domingo. Por que não? Porque se houver algum benefício, os irmãos contribuem. Estou dizendo que isso é errado, essa prática de fazer uma campanha. A gente faz isso lá em Alexandria. Mas o que eu quero dizer é que o interesse não deve ser o interesse de troca, de negócio. É preciso agir com graça e com misericórdia. É preciso agir com gratidão. Os irmãos da Macedônia, eles rogaram. Nós queremos contribuir, deixa-nos contribuir. Mas vocês são pobres, vocês são carentes, mas nos dê essa graça.
Eu quero contribuir diante de Deus, eu quero que Deus me veja, porque é para Ele que eu estou fazendo isso. Quarto princípio aqui, compartilhar graça e misericórdia envolve mais do que dinheiro. Compartilhar graça e misericórdia envolve mais do que dinheiro. Versículo 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. É mais do que esmolas, é obediência, é adoração. Deus não nos dá espírito de covardia e nem de mesquinhez. Se existe mesquinhez em nosso coração, não foi Deus quem colocou. Não foi Deus. Deus nos dá espírito de liberalidade. Deus nos dá espírito de generosidade. Deus nos dá espírito de partilha. Deus nos exorta a compartilharmos graça e misericórdia. Para concluir, pelo menos esse primeiro momento, o versículo 6 diz assim: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Esse versículo aqui, eu trago uma palavra aos pastores, porque é de um pastor que ele está falando. O princípio é, nós temos a função pastoral de ensinar graça e misericórdia pela missão. Nós temos, faz parte de nossa função pastoral, do nosso ministério, ensinar graça e misericórdia em favor da missão, em favor do reino. Qual era a missão que Paulo delegou a Tito? Terminar a coleta. E eu não sei se os irmãos param para pensar sobre a geografia, a logística de pegar recursos da Macedônia e levar para a Judéia. Minha gente, em cima de camelo, em cima de jumento, cortando o mar Mediterrâneo. A Macedônia lá em cima, lá ao norte. Ali você tem Macedônia, tem Tessalônica, Bereia. Você pega um mapa lá em cima, muito próximo a Roma. E distante de Jerusalém. E o que é que o missionário Tito tinha que fazer? Ele já tinha estado em Corinto um ano antes e começou a coleta. A igreja de Corinto era uma igreja abastada. Corinto era uma cidade muito rica, devido ao istmo de Corinto, ou devido ao porto de Corinto. Então era uma cidade politeísta, cosmopolita, muitos escravos, no mínimo 400 mil habitantes, entre 400 e 500 mil habitantes. Era uma cidade muito importante, tão importante que concorria com Atenas. Se Atenas tinha os Jogos Olímpicos, Corinto tinha os Jogos Istmos. Era uma competição filosófica, econômica, política. Eram cidades rivais pela economia, enfim, por vários fatores. E de repente, Tito vai um ano antes e diz: olha, há uma grande fome na Judéia e vocês de Corinto podem ajudar esses irmãos. Organizem, que eu vou retornar para levar essa ajuda. Só que quando Tito chega em Corinto, cadê a coleta? Não havia. Os irmãos não tinham preparado a coleta para ajudar a igreja da Judéia. E Paulo diz: olha, estou recomendando Tito. Ele começou. E sabe o que ele vai fazer aí? Ele vai completar esta graça entre vós. Ele, como pastor, irá ajudar vocês a desfrutarem da graça de contribuir para com os irmãos que sofrem. Então, meu amado, minha amada, quando o pastor fala em dízimo, quando o pastor fala em oferta, quando o pastor fala em campanha de missões, ele está dando a oportunidade de você desfrutar da graça de contribuir financeiramente com o reino de Deus. É uma graça, é um favor,
é uma oportunidade. O que de melhor, para a gente concluir aqui, o que de melhor podemos fazer na vida? A resposta é o tema da ABO. Eu vou perguntar e vocês vão responder. O que de melhor podemos fazer na vida? Não escutei ninguém. O que de melhor podemos fazer na vida? Compartilharmos graça e misericórdia. É assim que nós seremos imitadores de Deus, como filhos amados. Será assim que o mundo reconhecerá que Cristo está vivo e habita em nós. Oremos.